Vasco foca na Sul-Americana e Renato prepara novo rodízio. Vasco terá uma semana sem viagem e deve poupar na Sul-Americana de novo. Bola aérea vira pesadelo e Vasco cede empate longe do Rio. Essas e outras notícias você ficarão sabendo agora, nesse momento, aqui no canal Megamente Vascaíno, né? E se você está interessado no vídeo, dá uma olhada nesse vídeo, que esse vídeo está muito interessante. Portanto, né, se você é novo por aqui, já te peço que fique no nosso vídeo até o final para ficar sabendo dessas novas notícias que estão saindo. Amanhã o Vasco enfrenta, né, o Audax do Paraguai pela segunda partida da Copa Sul-Americana no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, né? E entre essas e outras notícias nós estaremos agora divulgando aqui no nosso canal. Salve, salve família vascaína. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal. Eu sou o Megamente Vascaíno, você me conhece aqui no canal, trago notícias do Vasco todos os dias e fomos para mais uma notícia. Vasco, né, foca na Sul-Americana. Renato Gaúcho prepara um novo rodízio para a equipe. Portanto, apesar do Vasco não ter interesse nessa Copa Sul-Americana, apesar do Vasco praticamente não querer saber dessa Copa Sul-Americana, o Vasco infelizmente tem que enfrentar esse Audax do Paraguai nessa Copa Sul-Americana para dar seguimento, né, na temporada e as pretensões do Vasco para o ano. O Vasco precisa deixar rapidamente o tropeço nacional para trás. O frustrante empate contra o Remo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, já é um assunto superado nos bastidores do clube carioca. A equipe comandada por Renato Gaúcho volta todas as atenções para a Copa Sul-Americana. O Cruz Maltino enfrentará o Audax italiano, né, nesta terça-feira, dia 14, às 21 horas, sob os olhares da torcida do Vasco em São Januário. Para este importante desafio, o cenário internacional, a comissão técnica deve manter a sua estratégia de preservação, assim como ocorreu diante do Barraca Central. A tendência clara é a utilização de uma formação alternativa com rodízio. O desgaste físico do elenco tem sido a grande responsável pelas escolhas do comandante vascaíno. O principal objetivo é conseguir manter o nível competitivo de uma equipe em alto sem colocar a condição clínica dos jogadores em risco, né? Na coletiva de imprensa, o treinador foi bastante sincero e cobrou eficiência. Não pense que vou resolver os problemas estalando os dedos, criando oportunidades claras e não fizemos. Como dizia Muricy Ramalho, a bola pune, verdade, né? O técnico prometeu melhorias técnicas e afirmou que o time terá uma pré-temporada durante a parada para a Copa do Mundo. O desempenho do torneio de pontos corridos liga um forte sinal de alerta. Após somar 7 pontos iniciais de forma rápida, a equipe sofre algumas falhas pontuais de concentração. Atualmente, a instituição soma 13 pontos e ocupa o 12º lugar. O próximo foco nacional será diante do São Paulo no sábado no Rio. E vamos falar um pouquinho desse absurdo também que rolou, né, da Conmebol querer multar o Renato Gaúcho por conta dele não ter viajado para a Argentina a comandar o técnico. Aí eu fico a pergunta, que eu deixo com um comentário que você coloque aqui, né, nos comentários do vídeo, que vale a presença do time ou do técnico? Quer dizer então que o técnico é obrigado a ir, mas foi técnico, e não foi um técnico só não, foi o Lazzaroni e o Marcelo, foi 2 técnicos, então quer dizer que eles querem ver o Renato Gaúcho no Vasco. Aí quer botar no conselho de disciplina, né, da Conmebol, porque o Renato Gaúcho não foi. Eu não entendi isso. Espero que, se você tenha entendido em outras ocasiões, isso, caso tenha acontecido, coloca aqui no comentário pra gente saber, porque não faz sentido. O Vasco foi. O regulamento diz que o Vasco tem que ir. E o Vasco foi. Empatamos a partida, um jogo morto, vazio. Agora vocês vão ver um jogo vazio também, um jogo morto, mas não vazio, que a torcida do Vasco vai fazer em São Januário. Eu tenho certeza que vai estar completamente lotado, um jogo vazio, um jogo morto, e um jogo que a diretoria e o técnico já fez questão de deixar bem claro que não é importante para o Vasco. Então vocês vão ver como vai estar esse jogo, né, lá em São Januário amanhã, no caso terça-feira, contra esse time, né, do Audax italiano. Não adianta.
O Vasco terá uma semana sem viagem e deve poupar na Sul-Americana de novo, entendo o planejamento. Após uma semana com mais de 10 mil quilômetros encarados entre Buenos Aires e Belém, o Vasco terá 7 dias direto no Rio de Janeiro. O clube carioca enfrenta o Audax Italiano do Chile pela Sul-Americana na terça-feira e o São Paulo pelo Brasileiro no sábado. Os 2 duelos serão em São Januário. A sequência sem viagem, por mais que haja uma semana cheia de jogos, traz a possibilidade de Renato Gaúcho avaliar a parte física do elenco, né? A tendência não é por uma equipe 100% reserva, como foi o time contra o Barracas Central, e sim um time misto. Os jogadores com maiores fadigas após o duelo com o Remo, que demandou esforço de uma longa viagem e gramado pesado pela chuva, serão preservados, indo para o banco de reserva. A decisão será tomada após avaliações físicas do departamento médico. O físico foi uma tecla batida repetidas vezes pelo treinador na coletiva de imprensa após o empate contra o Remo, no último sábado no Mangueirão pelo Brasileiro. O Vasco enfrentou o Barracas Central na terça-feira anterior e o treinador viajou para Buenos Aires. Não, o treinador não viajou para Buenos Aires. A intenção dele foi ficar no Rio de Janeiro com a espinha dorsal do time para não perder 2 dias de treinamento, né? No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador em 3 ou 4 dias vai resolver todos os problemas? Nenhum mágico. Estou poupando o time de desgastar ainda mais. Imagina atravessar a Argentina e depois ter que vir a jogar e o Remo só esperando pela gente. Essa pergunta que vocês fazem são falhas. Mas se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo e no outro estaria 100%. Nós não perdemos o jogo na parte física, disse o técnico. Dessa vez, Renato deixou claro, acompanhará o time na área técnica da Sul-Americana. O profissional até está com um processo disciplinar na Conmebol por não ter viajado na estreia. Mesmo assim, a prioridade do Vasco é o brasileiro. Já ficou claro, a prioridade do Vasco é o brasileiro. Não adianta querer inventar história, já foi dito lá atrás, está sendo dito novamente, a prioridade do Vasco é o brasileiro. Eu sei que a torcida gostaria muito que tanto eu quanto os outros youtubers aí que trazem notícia do Vasco viessem aqui e dissessem, o Vasco vai contratar a Arboleda, vai contratar o Wallace. Não, eu não vou fazer isso. Eu não tenho certeza dessas contratações. Eu não sei se essas contratações... Estão falando do John Martinelli, que saiu do Corinthians, pediu rescisão de contrato do Corinthians, mas que só vai poder voltar aos gramados devido a um problema físico, um problema de contusão em outubro. Vale a pena o Vasco contratar um jogador hoje, né, para arriscar dele só jogar em outubro, e se chegar em outubro ainda vai ter que ter uma recuperação física, técnica, voltar aos gramados, treinar com bola. Eu acho que essa contratação não tem, Admar Lopes não vai fazer uma besteira dessa de contratar esse cara. E o quanto ao Arboleda, um jogador que não tem estabilidade financeira, que é totalmente indisciplinado, né? Sumiu do São Paulo sem dar explicação nenhuma, só voltou depois que ele quis voltar. Então a Arboleda tá fora de cogitação também, né? Então eu não vou trazer esse tipo de notícias aqui para vocês. Quando tiver notícias concretas, eu vou ter o prazer, maior satisfação de vir aqui trazer. Não vou vir aqui trazer notícias sem fundamento, só sensacionalismo, para ganhar o teu like e para ganhar a tua visualização. Portanto, eu vou te falar de novo, se você é novo por aqui, quer ver o crescimento desse canal juntamente com vocês, não custa nada você deixar esse like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação para que o YouTube saiba que o nosso vídeo está sendo assistido cada vez por mais pessoas e assim nosso canal crescer, mas crescer com verdade, não com sensacionalismo, igual outros canais colocam aí, bomba, urgente, saiu agora. Não, esse canal aqui não vai fazer isso. Esse canal aqui, nos vídeos, é coisa séria. Nas lives a gente brinca, faz resenha com nossos inscritos, né? Sempre, né, interagindo com eles, mas aqui não vai ter isso, né? E outra coisa, a bola aérea do Vasco é uma coisa que tem deixado o técnico Renato Gaúcho muito
com o olho aberto, né, em sinal de alerta, porque a bola aérea do Vasco tem deixado a desejar, né, tanto na saída do goleiro como na cobertura dos zagueiros, né, a bola aérea tem deixado a desejar e o Vasco precisa melhorar essa questão da bola aérea. A bola aérea, que, infelizmente, é o vilão que tem feito o Vasco perder pontos importantíssimos no campeonato, porque não adianta falar, temos um jogo importante. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são importantes e são muito difíceis, né? Uma expressão triste virou rotina nos jogos do Vasco longe do Rio de Janeiro. O time carioca tem sofrido com grave desatenção nos minutos finais de seus compromissos. O roteiro cruel resultou em empates amargos fora de casa. A equipe comandada pelo Renato Gaúcho deixou escapar 6 pontos fundamentais nessas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, com o Maltino ocupa atualmente a modesta 12ª colocação na tabela do torneio nacional. A pontuação estagnou com 13 pontos devido aos vacilos, né, recentes. Assina da bola aérea nos acréscimos. O padrão de jogos sofrido preocupa imensamente a comissão técnica. Os dolorosos empates contra os Cruzeiro, Curitiba e Remo tiveram origem em jogadas de bola aérea. O sistema defensivo corrimaltino tem falhado de forma sistemática na reta final. No Mineirão, o garoto Jajá marcou de cabeça aos 45 minutos. No Couto Pereira, Alan Saldívar fez gols contra aos 44 minutos após um cruzamento rasteiro que desviou. O pesadelo aéreo se repetiu no Mineirão no último sábado. O zagueiro Marlon subiu livre para empatar o jogo aos 39 minutos, né, da etapa complementar. O gosto amargo do elenco, a frustração tomou conta dos jogadores após o apito final em Belém. O volante Thiago Mendes resumiu perfeitamente o sentimento do grupo em entrevista. Ele colocou o foco total na defesa para evitar novos tropeços. Ponto amargo que a gente leva para casa. O experiente atacante pediu a autocrítica severa nos companheiros do clube, né? Temos que repensar todos que focam mais, melhorar a bola parada, ficou o gosto amargo do empate. A expressão já havia sido utilizada pelo auxiliar Bruno Lazzaroni para definir a estreia na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central. Então, a bola aérea do Vasco está deixando a desejar, requer bastante atenção. Nesse momento, os jogadores têm que rever essa postura de bola aérea. O Vasco não consegue segurar a pressão por muito tempo, sempre tomando gol no final dos jogos. Isso não é nem de agora, isso não é nem da era Renato Gaúcho. O Vasco já vem fazendo isso há anos. O Vasco faz 1-0, parece que se acomoda com o placar e tende a jogar sempre na defensiva, mas a pressão é grande. O time dentro de casa, que no caso foi o Remo, vai pressionar e vai querer fazer o gol de empate e até mesmo virar. Então, o Renato Gaúcho, junto com a sua comissão técnica, tem que pensar em deixar bem claro aos jogadores e fazer com que os jogadores tenham a capacidade de pensar que a bola aérea está deixando a desejar e, com isso, treinar bastante para que isso não aconteça mais. Então, portanto, galera, se você chegou até aqui essa parte do vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal do botãozinho aqui abaixo, se inscreva, deixar o like, né, ativar o sininho da notificação e comentar o que você está achando do Vasco da Gama, se o Vasco vai chegar onde. Todos me perguntam, o Vasco vai ser campeão de alguma coisa esse ano, Mega? Eu digo, não vai. A não ser que aconteça como aconteceu ano passado, o Vasco chegar a uma final de Copa do Brasil, como foi, muitas partidas passamos nos pênaltis, no caso do Fluminense, muitas partidas passamos nos pênaltis. Então, previsão de título, praticamente para agora não, mais para frente, quem sabe. Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder os vídeos que a gente posta aqui. E mais a mais, tenha uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.